Então vamos lá. Boa noite a Professor, todos novamente. Professor Pablo Bahia, turma de Aquicultura, dia 29 de outubro, Instituto Federal do Pará. Vamos dar continuidade à aula do dia 27 de outubro, disciplina Fundamentos de Administração. Vou compartilhar minha tela com vocês. E na última aula a gente finalizou com um vídeo empreendedor chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, e ele mostrava justamente a mudança, né? Um dos personagens que buscava a mudança, queria o queijo novo, e o outro que estava acomodado, não queria mudança e não saía do lugar e preferia morrer de fome porque o queijo tinha acabado. Vocês conseguem visualizar a minha tela do Siga A? Sim, tá aparecendo. sim, sim, Ok, professor. ok. Então vamos lá. Então a aula de hoje, 19h15, quinta-feira. Então na última aula, só para recapitular, do dia 27, a gente deixou o link da aula do dia 20, a gente trabalhou o estudo de caso, diálogo na livraria, faltou vocês anexarem aqui. Vamos ver quem anexou. Só o Alexandre e a Renata, mas como ele era em equipe, eu acho que tem mais gente compondo, né, a equipe do Alexandre compondo a equipe da Renata. Mesmo assim, como era um grupo de até 4 pessoas, deve estar faltando trabalho ainda aqui. Então, quem não fez, por favor, anexe aqui depois, tá? São trabalhos avaliativos. Ainda está em aberto, então pode anexar. Esse está em aberto até o dia 3 do 11, meia-noite. Então tem prazo ainda para você anexar, tá bom? Quem não fez, pode fazer. Aqui tem o roteiro ainda da atividade de plano de negócio, que nós demos o prazo até o dia 10 do 11. Então tem mais 2 semanas para você anexar o plano de negócio. E aqui está o espaço para você anexar. Temos também o modelo do Sebrae, que eu mandei também no WhatsApp, deixei aqui no Siga A disponível para você ver o modelo, e coloquei o roteiro que você vai seguir para fazer as 3 páginas apenas básicas da introdução ao plano de negócio, onde você vai descrever o seu produto, o seu tipo de negócio, o teu segmento, a tua missão, a tua visão, o teu objetivo e a tua análise SWOT com pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, ok? Alguns alunos me mandaram por e-mail, perdão, por WhatsApp, eu não tive tempo de olhar. Tivemos muitas reuniões hoje, o dia inteiro, de ensino, tivemos reunião da CPA, tivemos aula, então não tive tempo de olhar. Mas se você olhar os slides que eu coloquei aí, o modelo, só entenda que a missão da tua empresa é a tua razão de existência. Eu vou mostrar isso hoje. E a tua visão é onde você quer chegar em um determinado período. Normalmente a tua visão é algo no futuro, um futuro bem distante, algo palpável, porém que você não alcança no curto espaço de tempo. Não é um objetivo, não é uma meta, é algo tangível, porém num espaço de tempo bem maior. É como se você tivesse um sonho mais distante a se realizar, ser a maior empresa do Brasil, enquanto que por enquanto você só ainda está na zona Bragantina, e é um sonho palpável, porém tem uma longa jornada para alcançá-lo. Enquanto a tua missão, a tua razão de existência, ela tem que ser entendida por todos da tua organização, ela tem que ser passada para todos que compõem a tua organização. Então ela não pode ser uma missão muito grande. Tem gente fazendo missão de 5, 6, 7 linhas. Isso não é missão, isso é a justificativa do teu negócio. Então você pode justificar o teu negócio, justificar o teu empreendimento, mas a tua missão, a tua razão de existência, ela tem que ser curta, ela tem que ser no máximo 2 linhas e meia, para que você compreenda, para que você decore, para que você saiba a tua missão, para que você consiga falar quando te perguntarem qual é a missão da tua empresa. Isso vai estar fixado na tua parede, vai estar fixado para os teus funcionários entenderem qual é a tua missão, tá bom? Então é só para esclarecer um pouco que a gente vai ver isso hoje. Voltando no Siga A, entrou um tópico novo aqui. Você tem os slides
que a gente vai trabalhar hoje de mitos e verdades. E na aula do dia 3, que é a próxima aula, que é o assunto que a gente vai trabalhar de empreendedorismo, você tem um questionário, tá vendo? Esse questionário de empreendedorismo vale 2,5 pontos. Então ele já foi aberto hoje, tá? Na verdade foi ontem. E ele termina dia 3. Que questionário é esse? Eu aconselho você fazer após a aula de hoje ou durante a semana, mas depois que você revisar esses slides aqui, ó, de empreendedorismo, mitos e verdades. Por quê? Porque esse questionário ele tem 10 perguntas de verdadeiro, falso e algumas perguntas subjetivas para você escrever sobre empreendedorismo. Então ele vai te perguntar quais são as características empreendedoras, vai te perguntar se é verdadeiro ou falso, como é o empreendedor, se é um mito, se é verdade, se o empreendedor ele já nasce empreendedor, se ele pode desenvolver essa habilidade. Então tudo que a gente vai ver na aula de hoje vai te perguntar lá nesse questionário. E aí você vai responder se é verdadeiro ou falso. E você tem 2 tentativas, tá? Se na primeira tentativa você atirou, por exemplo, 6 pontos, acertou 6 questões de 10, você pode tentar de novo. São novas questões. Aí você acerta 9 questões de 10. Ele vai somar, dividir por 2 e vai tirar uma média. Aí você vai, na primeira foi 6, na segunda foi 9, você vai ficar com uma média de 7,5. Então, se vale 2 pontos, ele vai fazer uma regra de 3. E antigamente, se você acertou 6, você vai ficar com 1 ponto. Se você acertou 6 mais 9, fez uma média, subiu para 7,5, você vai ficar com 1,5 ponto. Então, às vezes, é vantagem você fazer de novo, acertar mais questões para poder tirar uma média. Agora, se você acertou 9 e quer fazer de novo para acertar 10 e acerta 6 na segunda, não é vantagem, porque ele vai fazer uma média, tá? Então, você avalia se quer fazer a segunda tentativa. Ele permite 2 tentativas. Quanto tempo você tem para fazer esse questionário? 30 minutos é um tempo suficiente. Dá para fazer em 10 minutos, porque só são 9 questões. Então, 8 de marcar e 1 de responder. Então, é muito tranquilo. E aí você pode fazer qualquer momento entre hoje e o dia 3 e tem 30 minutos para fazer esse questionário. Depois que você clicar lá, o tempo começa a contar e aí você tem 30 minutos para responder individual esse questionário, tá bom? Sobre empreendedorismo, depois da aula de hoje. E é a nossa penúltima atividade. Então, você vai fazer o plano de negócio, vai anexar até o dia 10 e esse questionário até o dia 3. E por fim, a gente vai finalizar a viabilidade financeira desse plano e o negócio do século 21, que a gente vai concluir o conteúdo. Sobre a formação de preço, receita, custo, lucro, a gente vai trabalhar de forma informativa. A gente não vai fazer os cálculos matemáticos de precificação, de payback, de retorno de investimento, do cálculo detalhado de um plano de negócio, porque não dá tempo e porque a disciplina é de fundamentos de administração, não é uma disciplina de plano de negócios. O pessoal que tem a disciplina de plano de negócios faz o plano na íntegra, tá bom? Então essa é a ideia. Vocês tiveram a teoria, os fundamentos de administração, a base, está tendo a parte prática com os estudos de caso, está tendo um conhecimento sobre empreendedorismo, a gente vai ver um pouco de franquias e um pouco de multinível e finaliza a gestão em administração. É só a base teórica e técnica de fundamentos, tá bom? Esse é o conteúdo da nossa disciplina e a nossa ementa para finalizar o semestre. Qualquer dúvida podem perguntar. Estão escutando bem sem o meu fone, pessoal? Tá dando para ouvir? Tudo ok aí? Posso continuar? Alguém responde aí ou digita. Pode sim, tá, Tá beleza. tá bom. Ok, Juliana, Fabrício, Érica, tudo certo então. Vamos lá. Na última aula, nós vimos quem mexeu no meu queijo. E nós não vimos nada de empreendedorismo, né? Não deu tempo, só vimos o vídeo, não foi isso? Confere? Sim. Só vimos o vídeo. Então tá bom, vamos lá. Peço que vocês peguem caneta e caderno, porque
Tem um vídeo que eu vou passar aqui e deixa eu até ver se ele está aqui. E vocês vão ter que anotar os 10 passos, porque vai cair no teste que vocês vão fazer, que é... Deixa eu ver se ele está aqui. Então, pessoal, empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto. Esse projeto pode ser técnico, científico ou empresarial. Ele tem origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar. O empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos. Então pensem comigo, o empreendedor não é só aquele que monta um negócio novo, que cria um produto, que abre uma empresa. O empreendedor é aquele que moderniza uma empresa, é aquele que amplia uma empresa, é aquele que cria um produto, é aquele que cria inovações, é aquele que desenvolve o seu setor, o seu departamento, aquele que propõe mudanças. Então o empreendedor, ele tem habilidades diferenciadas. O empreendedor, pela própria palavra empreendedorismo, segundo Joseph Schumpeter, que foi um economista, desde 1950, ele dizia que o empreendedor é uma pessoa com criatividade capaz de fazer sucesso com inovações. E mais tarde, em 1970, o guru da administração, assim conhecido, Peter Drucker, ele introduziu o conceito de risco. E ele diz que o empreendedor, ele assume risco. Ele precisa arriscar em um negócio. Quando ele empreende, quando ele abre um negócio, ele está colocando dinheiro, ele está pegando dinheiro emprestado, ele está acreditando em algo que pode dar certo ou pode dar errado. Então é arriscado, mas pode ter um retorno inimaginável, como por exemplo o retorno do Google, como o retorno de muitas empresas que tiveram sucesso e que nasceram numa garagem. E aí a gente começa a ter resultado, né? O empreendedor, ele não busca lucro no primeiro momento, ele busca satisfação pessoal, emocional, realizar o seu projeto, ter sucesso naquilo que ele empreendeu. Então, em 1985, o Gifford Pinchot ele introduziu o conceito de intraempreendedor, uma pessoa dentro de uma organização, aquilo que eu estava falando, né? Ela inova a empresa, o seu setor, o seu departamento. Uma das definições mais aceitas hoje em dia é dada pelo estudioso de empreendedorismo Robert Hirsch, que ele diz, dentro do livro Empreendedorismo, que o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforço necessário. E aí, de novo, ele fala, assumindo o risco financeiro, psicológico, social, correspondente e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal desse negócio. Agora eu quero que vocês me respondam. Por que o empreendedor assume um risco psicológico? Quem sabe me dizer? Por que ele assume um risco psicológico? Quem sabe me dizer? Eu acho assim que mesmo a gente querendo que dê certo, a gente sempre tem aquele receio que pode dar errado. Então acho que esse medo faz a gente ser um pouco menos positivo. Eu acho que é nesse sentido. Quem mais? Será que é só o medo de dar errado? Quem mais? Por que ele assume um risco psicológico e social? Vamos associar os dois. Porque eu acho assim, na minha percepção, Nome? porque ele Renata, porque ele tá trabalhando com sonhos, tanto dele quanto com quem trabalha com ele. Então, por isso que ele sofre esse, como se dizer, um processo psicológico, porque ele tem de
não dar certo, mas tentar dar certo para que outras pessoas também deem certo com ele, porque ele está trabalhando com o sonho de outra pessoa, não só o dele. Muito bem, Renata. Quem mais? Por que vocês acham que o empreendedor ele assume o risco psicológico e social? Professor Juliana. Também tem a parte financeira, né? Porque quando um microempreendedor decide criar sua empresa, né, e tal, a maioria dessas pessoas tem aquele determinado valor, só aquela quantia que vai investir. E se não der certo, né? A pessoa fica à mercê disso. Então, por isso que Muito envolve aí o bem. psicológico e o social. Como é seu nome? Juliana. Juliana, muito bem. E se não der certo? Olha só, pessoal. Psicologicamente, quando você idealiza algo, quando você sonha, quando você cria, quando você dedica as suas forças, a sua energia em algo, você quer que dê certo, sim ou não? Agora imagina quanto. Sim. Sim. Agora imagina quanto tempo você vai dedicar a algo, a um produto novo, a um produto diferente, para que as pessoas aceitem, ou para que aquele produto fique conhecido, ou para que você tenha sucesso com aquele produto. E se você nunca tiver sucesso com aquele produto? E a sociedade falando para ti: vai trabalhar, vagabundo, vai fazer um concurso público, vai arranjar um emprego que te pague CLT, carteira assinada, que negócio de empreender, que negócio de criar um app, um aplicativo. Que história é essa de ficar criando inovação? Tu tá sendo sustentado pelos teus pais, e olha a sociedade, olha a pressão, olha o risco psicológico, olha o tanto de esforço, capital intelectual, dinheiro, pressão que tu tá sofrendo, e durante quanto tempo até o teu negócio dar certo? Já pararam para pensar? Pessoal, o dono da Uber, ele falou para 3 amigos num bar que ele ia criar um aplicativo, e nesse aplicativo as pessoas iam pegar os seus carros e iam levar as outras de um lugar para o outro, e iam ganhar uma comissão por isso, iam receber por isso, e ele, por ter criado um aplicativo, ia ganhar uma comissão. E os 3 amigos, sabe o que falaram para ele? Que ele era louco, que as pessoas não iam usar os seus próprios carros para depreciar, para gastar gasolina, para correr risco de assalto, para levar as pessoas de um lugar para o outro, e que ele estava ficando louco. Hoje a Uber é a maior empresa mundial, o maior aplicativo mundial, ganha 25% de comissão de todas as corridas, uma empresa bilionária. E imagina se esse cara tivesse ouvido os 3 amigos negativos. O que seria dele e da Uber hoje? Será que os 3 amigos não estão arrependidos até hoje? O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, chamou 4 amigos para um quarto de hotel para conversar sobre um aplicativo que poderia falar das pessoas e atribuir uma nota numa escola, e dizer se a pessoa tinha namorado, se ela não tinha namorado, qual era a nota, e apenas 2 amigos apareceram. Será que os outros 2 estão arrependidos? Hoje ele é dono do Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat e assim por diante, várias outras redes sociais. O que eu quero dizer para vocês é que não existem só histórias de sucesso de empreendedores. Assim como o dono da Apple, ele passou anos e anos pesquisando, foi expulso da sua própria empresa e depois foi chamado de novo. Ele criou os smartphones, ele criou o iPhone, ele criou o Apple TV, ele criou o tablet, ele criou o computador. Então ele fundou a Apple. E imagine se ele tivesse deixado o sonho de lado. Assim como o Walt Disney. Disseram que ele era louco, ele criou o maior parque de diversões do mundo, onde crianças e adultos sonham em ir lá, ou sonham em voltar lá, onde adultos viram crianças, porque eles sonharam, porque eles se dedicaram a isso e assumiram um risco gigantesco. Mas o psicológico da pressão, o social,
o medo do erro. E quantos desses empreendedores por aí deram errado? Vocês sabiam que existe um outro aplicativo sem ser o WhatsApp? Quando bloqueia o WhatsApp, para onde a gente corre para usar e falar com as pessoas? Qual é o outro aplicativo que a gente usa? Sem ser o SMS. Quem sabe? Messenger. Facebook. Facebook, Messenger, não. Qual é o outro concorrente do WhatsApp? Ninguém sabe? Instagram. Não, não é Instagram. Quem sabe? Telegram. Telegram. Vocês sabiam que o Telegram ele tem mais funções que o WhatsApp? Tem grupo no Telegram que não cabe só 100, 200 pessoas, cabe 1000 pessoas. Ele carrega vídeos de mais de 10, 15 minutos, não é só 1 minuto. Ele tem mais funções que o WhatsApp, ele tem mais espaço que o WhatsApp, ele cabe mais pessoas que o WhatsApp, ele tem mais interação. E por que o WhatsApp é mais conhecido que ele? E por que as pessoas usam mais o WhatsApp? Quem sabe me dizer? Nome. Hã? Por quê? A propaganda, pessoal. O WhatsApp é conhecido. A marca. A marca, quantas pessoas têm ideias inovadoras, quantos produtos bons no mercado e não são conhecidos. Quer um exemplo? Vocês acham que tem jogadores do mesmo nível do Neymar por aí perdido? Do Messi, do Cristiano Ronaldo, sim ou não? Tem. Tem muitos. E por que Sim. eles não aparecem? Entendem? Às vezes tem um pouco de sorte, às vezes tem um pouco de talento, mas o que eu quero dizer para vocês é que não é só talento, não é só sorte. Precisa de muita coisa. O Facebook só ficou conhecido porque teve um cara que pagou a parte financeira, sócio do Zuckerberg. O Zuckerberg teve a inteligência de gerenciar e arquitetar o negócio, mas se não fosse o cara do financeiro e do marketing, ia por água abaixo. Não ia ser o sucesso que é hoje. O Facebook estava morrendo, as pessoas não estavam mais usando, e muitos não usam mais hoje. E aí ele chegou para o dono do WhatsApp e falou: quero comprar. Na época, o WhatsApp valia R$1 bilhão na época. E o cara falou: não quero vender. E aí o Zuckerberg sabia que ele estava perdendo espaço e o WhatsApp estava crescendo. Ele fez uma pesquisa de mercado e ele falou pro cara: tudo na vida tem um preço. O cara falou: esse não tem preço. Aí ele falou: o teu preço de mercado é 1 bilhão. Eu pago 4 bilhões no teu WhatsApp. Isso há 10 anos atrás. O cara falou: tá vendido. Hoje o cara é bilionário até a sua 4ª geração, netos e bisnetos. E hoje o WhatsApp é de quem? Do Mark Zuckerberg. E de todas as gerações dele, que hoje o WhatsApp vale mais de 10 bi. Ele pagou 4 bi quando ele valia 1 bi. Então tudo tem um preço na vida. É o que ele quis provar para o mercado. Entenderam como funciona a lógica? E hoje crianças usam o WhatsApp. E os adolescentes não estavam mais usando o Facebook. E ele comprou também o Snapchat. É dele hoje. Que as crianças estavam usando, os adolescentes, o Snapchat. Que é aquele vídeo que gravava e sumia rápido, né? Não ficava mais salvo. Então, quais são as principais características de um empreendedor? Criatividade, capacidade de organização e planejamento, responsabilidade, capacidade de liderança, habilidade para trabalhar em equipe e gosto pela área que atua. O que mais? Visão de futuro, coragem para assumir risco. Interesse em buscar novas informações, soluções inovadoras, persistência, não desistir na primeira dificuldade encontrada, saber ouvir as pessoas, facilidade de comunicação e expressão. Essa é a grande diferença de um empreendedor de sucesso. São as características básicas de um empreendedor. Ah, Pablo, então significa que o empreendedor já nasce com elas. Vocês concordam ou discordam disso? Discordo. Por quê?
Quem está falando? Porque Fabrício, a pessoa pode aprender ao longo do tempo como fazer todas essas coisas. Muito bem, Fabrício. Tem habilidades que podem ser apreendidas, podem ser desenvolvidas. A grande vantagem do empreendedorismo é que, igual no tecnicismo taylorista, lembra que a gente estudou lá no início do conteúdo de funções da administração, tem habilidades técnicas, lá da época taylorista, tem habilidades gerenciais, lá da época de Henri Fayol, tem habilidades burocráticas, lá da época de Max Weber, tem habilidades relacionadas às questões humanísticas, lá da época de Elton Maio, e tem habilidades que podem ser desenvolvidas, e o empreendedorismo é uma delas. Você tem habilidades e competências que podem ser trabalhadas e desenvolvidas. Então o empreendedor ele pode ser lapidado. Olha só que coisa bacana. Você pode perder o emprego hoje e te força a ser um empreendedor, porque tu vai botar um carrinho de cachorro-quente na porta da tua casa, tu não vai passar fome. Os teus pais, Deus o livre, deixam um negócio para ti, porque eles vão um dia ascender, deixar esse mundo. E aí deixa um negócio para ti, tu vai ter que assumir o negócio dos teus pais, mesmo que tu não goste do negócio que teus pais trabalhem hoje. Tu não vai ser obrigado a assumir aquele negócio? Tu não vai ter que empreender, sim ou não? E aí? Tu foi treinado para aquilo? Não, tu nunca gostou daquilo, mas tu vai ter que assumir. E tu não vais ter que trabalhar naquele negócio? Não caiu no teu colo? Então tu não nasceu com aquela habilidade, mas tu vai ter que desenvolver e trabalhar, sim ou não? Então é mito que ele tem que nascer sabendo. Pode ser que ele nasça com algumas habilidades, mas muitas delas ele pode desenvolver e aprender ao longo do tempo. Treiná-las, lapidá-las. Deu para entender aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá seguir em frente. Me dá só 2 minutinhos aí. Foi feita uma pesquisa mundial nas pessoas acima de 30 anos até os 60, ao longo da vida delas, o que faltou ou o que falta para complementar para que elas estivessem plenamente satisfeitas ao longo da vida. E essas 10 frases, essas 10 perguntas ficaram muito claras. Todas essas pessoas responderam uma dessas 10 questões. Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Elas falaram, não, falta para mim ter mais tempo livre para minha família, falta para mim ter o próprio negócio, porque eu trabalho para alguém de 8 a meio-dia, de 2 às 6, 8 horas por dia. Tá faltando para mim ter mais qualidade de vida, ganhar uma renda extra, conhecer pessoas, porque eu fico atrás do computador o dia todo, então eu não consigo lidar muito bem com as pessoas. Eu quero ajudar mais pessoas, mas por enquanto eu não tenho condições para isso. Eu quero construir um legado, eu quero deixar um legado. Todo mundo entende o que é legado, pessoal? Sejam sinceros, o que é um legado? Todo mundo sabe? Quer que eu explique? Explica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe o nome do seu tataravô? Responde aí. Vamos lá, pessoal. O nome do seu tataravô, rápido. Ninguém sabe o nome do seu tataravô? Não sei. Que Nossa, absurdo! Por favor. Vocês não sabem a árvore genealógica da família de vocês? Olha que absurdo! Nem eu sei o nome do meu. Por que que a gente não sabe? Porque eles não deixaram um legado para nós. Será que o tataraneto do Ayrton Senna vai saber o nome dele? Será que o tataraneto do Silvio Santos vai saber o nome dele? Será que o tataraneto do Walt Disney vai saber o nome dele? Será que o tataraneto do Mark Zuckerberg vai saber o nome dele? Será que o tataraneto do Albert Einstein vai saber o nome dele? Será que o tataraneto de grandes nomes
do Brasil e do mundo vão saber o nome deles? Sim ou não? Da música brasileira, do Roberto Carlos e assim por diante? Do Pelé? Sim ou não? Me respondam. Sim. Sim, porque eles deixaram um legado. Então vocês podem fazer muito por alguém, por uma sociedade, por uma cidade, por pessoas, que o nome de vocês podem ficar gravado em ruas, em monumentos, em escolas, em letras de música, em associações de ajuda a pessoas e assim por diante. Então vocês deixam um legado. Deu para entender? Muitas pessoas querem viver com mais liberdade. Muitas pessoas querem ter uma aposentadoria digna, pessoal, porque o salário de hoje não paga nem remédio na época da melhor idade, acima dos 60 anos. Muito menos uma cuidadora. E muitas pessoas querem ter mais segurança na aposentadoria. Será que faz sentido essas perguntas para vocês? Realmente, quando a gente completa 60 anos ou mais de 40, começa a faltar uma dessas coisas, sim ou não? Falta ou não falta? Por isso, o empreendedorismo cai de mão beijada, cai como uma luva. Nesse contexto, empreender nesse mundo hoje é falar de inovação. Esse cara no canto superior esquerdo aqui, que eu estou mostrando com a seta, ele projetou nessa parede um sonho. Quem sabe quem é esse cara? Quem sabe que desenho é esse? Olha essas imagens em preto e branco. Que lugar é esse? Que cidade é essa? Ninguém? Acho que é, né, como é o nome que aqui? Ninguém arrisca? Aquele parque. Vou ajudar. Se você pode sonhar, É você Disney. pode realizar. Esse cara é o Walt Disney. Ele tem uma estátua do lado do Mickey. No maior parque de diversões do mundo. Ele sonhou, idealizou e realizou. Hoje é o lugar que todo mundo quer conhecer. O maior parque de diversões do mundo. Esse cara aqui é o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Ele fala que enquanto algumas pessoas sonham com sucesso, outras trabalham para que o sucesso aconteça. Esse cara é o Steve Jobs, o dono da Apple, quem criou o iPhone, o smartphone, o tablet. O que eu quero dizer para vocês é que existem sonhadores. Os sonhadores são tidos como loucos. E os loucos são quem fazem a diferença na sociedade. Esse quadro é chamado de Cash Flow. É o quadrante do sucesso de um autor de um dos livros best-sellers. O livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele foi lido em mais de 70 países, foi traduzido em mais de 50 línguas. Ele vendeu mais de 20 milhões de cópias. Chama Pai Rico, Pai Pobre. Infelizmente não vai dar pra gente ler. E ele fez... ele escreveu um outro livro chamado Negócio do Século XXI. E esse segundo livro, ele criou o quadrante do sucesso, que ele chama de Cash Flow, que é o quadro da segurança do lado esquerdo e o quadro da liberdade do lado direito. Então ele dividiu a sociedade em 4. Do lado esquerdo, o empregado e o autônomo, e do lado direito, o dono do negócio e o investidor. Ele diz que o empregado é uma marionete que nunca vai sair desse estado que ele está. Ele vai continuar assim, ele vai ser conduzido a fazer a mesma coisa sempre. Se ele é um analista, ele vai só digitar. Se ele trabalha com cobrança, ele vai só cobrar. Se ele trabalha no caixa, ele vai só fazer isso pro resto da vida. Ele nunca vai pegar o lugar do patrão dele. Se ele está cansado disso, qual é a saída dele? Qual é a única alternativa que ele tem? Demitir o empregador. Quando ele demite o empregador, ele vira autônomo. Aí ele fala, que bacana,
agora eu demito o meu empregador e eu sou dono do meu próprio negócio. Não. O autônomo não é dono do seu próprio negócio. Antes ele só cobrava, ele era só caixa. Ele era só o digitador. Agora ele vai ter que abrir a empresa, fechar a empresa, cuidar de publicidade, propaganda, fluxo de caixa, logística, entrega, produção, quantos a receber, quantos a pagar, contabilidade, jurídico. Ele tá cheio de papelada, ele abre e fecha a empresa, ele tem tanta obrigação que ele nem sabe se vai ganhar o quanto ele ganhava antes, ele não é mais nem carteira assinada, ele tá pra ficar doido e ele depende do tempo dele. Se ele adoecer, ele não ganha nada. Então o lado esquerdo é a famosa segurança, o lado direito é a liberdade. O dono do próprio negócio, ele tem várias empresas, ele tem vários restaurantes, passa lá no final do mês com o gerente e recebe o prolabore dele. O investidor tem muito dinheiro e quem tem dinheiro faz dinheiro, investe em bolsa de valores, mercado de capitais, análise de investimento. E aí, pessoal, o que eu te falo? Do lado direito, nós temos só 10% das pessoas e do lado direito, 90% das pessoas. Qual é o problema? É que 10% do nosso dinheiro está do lado esquerdo e 90% do nosso dinheiro está do lado direito. Então são muitos com pouco e poucos com muito. Essa é a sociedade brasileira. A gente tem que reverter esse quadro. Vocês preferem o lado da segurança ou o lado da liberdade? Me respondam. Com esse cenário atual. O lado esquerdo ou o lado direito? Segurança ou liberdade? Responda. Verdade. Liberdade. Tem 90% do dinheiro aí. Ou vocês querem ficar igual uma marionete, sendo autônomo? Entenderam? Isso é empreendedorismo. Fazer o dinheiro trabalhar por nós. Enquanto a gente dorme, o dinheiro está trabalhando. Então, o marketing multinível vai ser a nossa aula da próxima semana, tá, pessoal? Eu vou passar rapidinho, porque a próxima semana a aula é só de marketing multinível e franquias. Porque são modelos de empreendedorismo, tá? Então eu vou sair aqui rapidinho pra gente deixar para a próxima aula marketing multinível e franquias. Só um minutinho. Deixa eu mostrar para vocês esse vídeo aqui de empreendedorismo. Vejam se dá para escutar bem aí. Escritor, filósofo, Tá dando pra ouvir? educador, professor universitário, palestrante, mas eu queria também apresentar Sim. como empreendedor Então, educacional. preste atenção. Mário Sérgio Cortella, uma honra, um prazer estar recebendo você aqui. Mário, você já esteve em Alagoas? Olha, esse ano é a primeira vez que eu estou no mês de... Escritor, filósofo, Opa, perdão. escritor, filósofo, educador, professor universitário, palestrante, mas eu queria também apresentar como empreendedor educacional. Mário Sérgio Cortella, uma honra, um prazer estar recebendo você aqui. Mário, você já esteve em Alagoas? Olha, esse ano é a primeira vez que eu estou no mês de novembro, dezembro, no final do ano. Mas eu, a primeira vez que cá estive, faz 40 anos, 1975. E nos últimos 40 anos, devo ter vindo a Alagoas, no mínimo, umas 100 e poucas vezes. Seja para palestras, debates, às vezes para lazer, às vezes para eventos, né? E, portanto, tenho uma apreciação imensa, né? Que não é demagógica pelo Estado. E, mais ainda, a observação nas últimas décadas do fato das pessoas estarem saindo de dentro de si e dando um passo para além daquilo que é a conformidade, né, com a situação existente e a construção de uma realidade que possa ser melhor. Mário, empreendedorismo. Eu vou focar esse tema que nós tivemos a Feira do Empreendedor agora há pouco. Na sua avaliação, seria ou é importante que o professor também seja um empreendedor? E se caso sim, quais as características que ele deveria desenvolver como professor empreendedor? Uma pessoa que empreende é aquela que sai do estado em que ela está e procura construir uma situação, né, posterior que seja melhor do que o que ela tem. Portanto, alguém que recusa a conformidade, alguém que quer edificar uma obra na qual ela tenha um resultado, seja em relação ao projeto, seja em relação à condição negocial.
Um professor ou uma professora tem que ser empreendedor de si mesmo. Afinal de contas, nós somos uma atividade que lida com vida, vida é processo e processo é mudança. Num mundo de mudança, quem, dentro da docência, não souber empreender, isto é, criar futuro, preparar o próximo passo, ir buscar em vez de aguardar, ele não consegue fazer aquilo de maneira completa. Na minha carreira, por exemplo, eu tive que empreender a minha formação em várias situações, ir buscar, ir atrás, me estruturar com outros, avaliar a circunstância. Portanto, aquilo que, com muita clareza, o paraibano grande, especial Geraldo Vandré cantou um dia e todo mundo entende. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mário, eu assisti um vídeo seu, você falava sobre a questão de quem eu sou, quem nós somos. É um vídeo extremamente lindo, complexo, mas muito bonito. Você vai lá desenhando e tal, até chegar, vamos dizer, na essência que se possa entender do ser humano. Humildade, ela realmente faz toda a diferença para o empreendedor, para o educador? Um empreendedor ou uma empreendedora que não for humilde, ele cairá fácil, porque ele se suporá já completo, inteligente, perfeito. A expressão perfeito em latim significa feito por completo, feito por inteiro, isto é, já terminado. Assim como existe um menor aprendiz, existe um maior aprendiz. Eu sou o maior aprendiz, estou sempre em processo de formação. A humildade, ela é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que há coisas que ela ainda não sabe. E há coisas que ela pode saber e outras que ela precisa e saberá procurá-las. Por isso, um empreendedor que não tiver a humildade como uma das suas qualidades, ele deixará de sê-lo em breve. Vou, bem rápido, pedir aqui para que você possa deixar para quem estiver assistindo a gente, Mário, conselho, uma dica, um conselho de um grande educador, de um grande profissional, um grande líder como você, para quem quer ter sucesso na carreira profissional. O sucesso é exatamente a intenção do propósito daquilo que se deseja. O que eu quero com o que faço? Qual é a finalidade? E aí eu vou buscar. Mas há uma regra forte em relação a isso, que é que eu não posso fazer qualquer coisa, que há coisas que não podem ser feitas porque elas negam a minha comunidade, elas ofendem a decência, elas envergonham a minha família. Por isso, o sucesso ele é decisivo, mas não a qualquer custo. Há um custo que, embora possa, não deve ser pago. Qual custo é esse? O custo da degradação daquilo que é a nossa intenção. Quais são os valores de convivência e ética que essas novas gerações conosco carregam? Eu, quando me mudei para São Paulo, em 1967, quase ninguém aqui houvera nascido, eu vim com a família e uma das primeiras coisas que eu quis entender é porque que aquela cidade se chamava São Paulo. Eu não gosto de estar nos lugares sem saber qual é a origem das coisas. E é claro que eu fui procurar, e sabem muitas e muitos aqui, quem está no auditório ou no saguão agora nos vendo pelo telão, sabe muito bem que a cidade de São Paulo ganhou o nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E o dia 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu chamado Saul, que era um inimigo da religião cristã, ele aderiu à mensagem cristã. É interessante porque esse homem, na crença dos cristãos, Saul, outros falam Saulo, mas o nome original é Saul, ele voltava, no relato cristão, voltava de Jerusalém em direção a Damasco, na atual Síria, essa Síria conturbada, e no caminho, ele que estava indo, voltando de perseguição aos cristãos, o cavalo que ele estava, o sol bateu muito forte, o cavalo empinou e ele caiu. Caiu e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o chão para entender algumas coisas. Tem gente que tem que cair do cavalo para entender melhor as coisas. E aí ele caiu, ficou momentaneamente cego por causa da luz solar. Aliás, algumas pessoas têm que ficar um pouco cegas para poderem enxergar melhor. E aí, naquele momento, segundo a crença cristã, esse homem, Saul, decidiu que ele ia aderir à mensagem do cristianismo. E ele passa, portanto, a ser um discípulo. Interessante, para ele aprender a ser humilde, o nome dele foi mudado. E ele então deixou de se chamar Saul e recebeu o nome latino de Paulus. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Esse homem, a partir daí,
passou a escrever carta sobre ética. Carta sobre ética. Carta ao povo da cidade de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipo. Essa... Percebem, pessoal? Me ouvem bem? Deu para escutar bem o vídeo? Tava muito baixo, professor. Mas deu para entender? Ele falando de empreendedorismo? Eu acho que a parte principal que ele quis mostrar é que o empreendedor, tanto intraempreendedorismo, dá uma olhada se aqui é a mesma altura. Peraí. Escritor, filósofo, Tá a mesma altura? educador, professor universitário, palestrante, mas eu queria também Ou tá mais alto? apresentar como empreendedor educacional. Mário Sérgio Cortella. Parece Uma que honra, um mais prazer alto. estar recebendo Hã? você aqui. Mário, você já esteve em Mais Alagoas? alto. Olha, esse ano é a primeira vez que eu Tá mais estou no mês de Sim. novembro, dezembro. Então no slide ele é mais alto, só para saber que na próxima eu coloco direto do slide. Bem, percebe que ele pesquisou a história da cidade de São Paulo, percebe que como empreendedor ele falou um pouco de como um próprio professor tem que se portar e como as oportunidades acontecem, como ele critica e analisa a situação mercadológica. Então onde estão as oportunidades? Vocês viram que na época da pandemia as pessoas estão usando muito a internet? E o próprio Google queria precificar agora o Google Meet, que é gratuito, e outras ferramentas do Zoom e etc., que eram gratuitos e que ninguém quase usava. Viram isso? O Silvio Santos tem uma fala muito clássica. Ele fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vocês já tinham ouvido falar isso? O que significa isso? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quem sabe o que significa? Que a dificuldade de uma pessoa é a oportunidade de outra. Isso. E vocês acham que na pandemia só tem gente perdendo dinheiro? Ou tem empresa ganhando? O que vocês acham? Será que tem empresa explorando a oportunidade nesse cenário? Como é que tá as empresas de máscara, as empresas de roupas para médico, de luvas, as empresas de respiradores, as empresas de pesquisas de vacinas, as empresas de álcool em gel, as empresas de, enfim, como é que vocês acham que elas estão? Lucrando absurdamente, né? Sim, muito bem. E como é que vocês acham que estão as empresas que já trabalhavam com entregas e vendas online? Passagens aéreas, Magazine Luiza, Americanas, Submarino. Como é que vocês acham que estão? Se eu não estou enganado, nesse período que a Magazine Luiza se tornou a maior empresa do Brasil atualmente. Hoje ela é referência, as ações da Magalu estão altíssimas no mercado. Pessoal, as empresas se renovam, enquanto uns lucram, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Onde estão as oportunidades de mercado? Eu quero finalizar nossa aula de hoje com um pensamento para vocês. Um pensamento dos negativos. Prestem atenção nessa carta. Um sapo decidiu chegar no topo de uma árvore. Os outros sapos gritavam: é impossível, é impossível! Mesmo assim, o sapo chegou no topo. Moral da história? Como ele chegou no topo? Simples, ele era surdo. Ele pensava: todos estão me encorajando, estão torcendo por mim, eu preciso chegar lá em cima. Se você quer alcançar os seus sonhos, seja surdo para as pessoas com pensamento negativo. Entenderam a dica? Tem muita gente que vai dizer para ti que você não consegue, que vai dar errado, que você não nasceu para isso. E eu vou te dizer uma coisa: nascer pobre ninguém escolhe, mas morrer pobre sim. Concordam? Sim ou não? Sim.
A grama do vizinho sempre vai ser a mais verde, mas ninguém sabe a trajetória que ele passou para que ela seja verde. Sim ou não? Com certeza. Quanta coisa ele abriu mão, quanta coisa ele passou, pesquisou, estudou para aquela grama ser verde. O que eu tenho para dizer para vocês é o que você faz soa tão alto que o que você fala ninguém escuta. Experimente fazer em vez de falar. Lidere pelo exemplo. Isso é ser líder. Isso é ser empreendedor. Não existe falta de tempo, pessoal. Isso chama-se procrastinação, deixar para depois. Existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado. E um momento vira oportunidade. Concordam? Deixa eu dar um dado para vocês. As pessoas falam, eu não tenho tempo. Mas a semana tem 168 horas. Você passa 56 dela dormindo. 8 horas por dia, 7 dias por semana, 56 horas. 40 horas trabalhando, que é a jornada de trabalho pela legislação trabalhista. 8 horas vezes 5 dias, 40 horas de trabalho. Aí você passa mais 35 horas comendo, tomando banho, fazendo exercício, média de 7 por dia, vezes 5 dias na semana, 35. Ainda te sobra 37 horas, tu faz o que com essas horas? Fica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Então tu tem tempo, só que tu não quer. Tu arranja desculpa pra tudo, entendeu? Você tem tempo suficiente. Eu sempre digo, o problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Sempre temos tempo para aquilo que priorizamos. Se pergunte sempre qual é o teu sonho, ok? Na próxima aula a gente vai falar de sonho e vamos falar de multinível, vamos falar de franquias e vamos falar das características mais importantes do empreendedor, ok? Os tipos de empreendedor e mitos e verdades dos empreendedores. Se você já quiser responder o questionário, não deixe de ler esses slides sobre tipos de empreendedores, mitos e verdades, tá? Tá lá no Siga A. Leia esses slides antes de responder o questionário, senão você não vai acertar todas as questões. E antes de entregar o trabalho sobre plano de negócio, leia o que é missão, o que é visão aqui nesses slides e o roteiro aqui da Vale e os objetivos e metas como exemplo aqui embaixo, ok? Aí você pode entregar a atividade. Estamos entendidos até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Tudo tranquilo? Deu para entender? Deu para entender até aqui? Deu para esclarecer? Então nós temos online aqui. Boa noite a todos. Finalizamos mais uma aula com a turma de Aquicultura. 29 de outubro, 20h30 da noite. Até semana que vem. Respondam o questionário. Respondam a atividade do plano de negócio. E a gente se vê semana que vem, no mesmo horário, nos dias marcados no Siga A. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos.